próprio do Brasil. Portanto, se nós pensarmos na riqueza imensa da fauna e da flora amazónicas, não só e do Brasil em geral, há uma quantidade imensa de termos que um dicionário brasileiro tem que registar. Já um dicionário geral da língua levanta problemas. Nós, para o português, para o dicionário português, tivemos que fazer seleção. Um outro domínio também muito extenso é aquilo que chamamos, portanto, os termos que designam habitantes, os habitantes que no Brasil, portanto, há imensos termos para designar os habitantes das diferentes cidades, vilas, aldeias, regiões. Ora bem, nós fizemos uma restrição relativamente a esse número amplo de termos e registámos apenas aqueles que iam até à cidade. Já não podemos ir nem à vila, nem à aldeia. Região e cidade, Estado. Portanto, fizemos aí realmente uma seleção. Por conseguinte, do ponto de vista da nomenclatura, há realmente estas diferenças, mas tanto um dicionário como o outro visam a promoção e a defesa da lusofonia, integrando, portanto, termos próprios de cada um dos países lusófonos. Infelizmente, nós não podemos integrar os termos galegos, não é? E com muita pena, porque aí há problemas de ortografia que complicam, não é? Portanto, há alguns problemas de ortografia que complicam realmente a introdução desse termo, gente. Como é que vamos incluir gente? Que tem uma grafia diferente. Portanto, já em relação, por exemplo, aos cabo-verdianismos, tivemos algum problema, porque, digamos, do ponto de vista ortográfico, o critério que presidiu a Constituição, digamos, melhor, que presidiu, portanto, aquilo que diremos, portanto, a ortografia do crioulo de Cabo Verde, que presidiu, portanto, à constituição da ortografia do crioulo de Cabo Verde, foi a ideia de a um grafema corresponde um fonema, e só um, a cada grafema um fonema. Ora bem, no português não é esse o critério ortográfico. Há muitos fonemas que têm vários grafemas para os representar e vice-versa. Portanto, de um ponto de vista lógico, é muito interessante e defensável, mas de um ponto de vista prático não é. Porque uma palavra da língua portuguesa que o crioulo cabo-verdiano, para se enriquecer, porque uma língua tem que acompanhar o desenvolvimento cultural, tecnológico, científico. Portanto, tem necessidade absoluta de ir buscar palavras novas. E, portanto, uma fonte dessas palavras é o português. Então, pegamos numa palavra portuguesa e introduzimos-la no crioulo. Em vez de introduzirmos com a grafia do português, embora adaptando-a à morfologia do crioulo, acabamos por criar uma ortografia diferente, o que tornou difícil, em muitos casos, inserir no nosso dicionário tantas palavras próprias do crioulo de Cabo Verde, que em Cabo Verde são usadas quando se fala português e se escreve português, mas com grafia própria do crioulo cabo-verdiano. Portanto, ora, para o galego levantam-se problemas semelhantes do ponto de vista ortográfico. Bom, eu não quero prolongar muito estas observações, estas considerações. Vou apenas agora referir-me à questão da microestrutura dos dois dicionários. Portanto, ou seja, à estrutura dos artigos, não é? Ora bem, desde logo há uma diferença fundamental que tem que ver com o período, com o espaço histórico que os dois dicionários contemplam. Portanto, o da Academia, século XIX e XX, o dicionário AICE, desde o século XVI à atualidade. Ora bem, mas há outras diferenças fundamentais. No dicionário da Academia, como é um dicionário de autoridades, registra para as unidades lexicais, para as acessões, até para as construções sintáticas próprias da palavra, sobretudo dos elementos predicativos, exemplos de autores, portanto, abonações ou citações de autores. Portanto, digamos
exemplos autênticos, não é? Ora, o dicionário Wise dá exemplos construídos, portanto, produzidos ad hoc, para ilustrar o funcionamento da língua. Bom, este processo é um processo perfeitamente legítimo, porque os lexicógrafos que elaboram um dicionário conhecem bem a língua e, portanto, ao produzirem um exemplo, produzem-no de acordo com aquilo que é a realidade da língua. Portanto, aí simplesmente há uma diferença fundamental entre exemplos construídos, fabricados ad hoc, produzidos ad hoc, e exemplos que são retirados de obras produzidas, escritas, portanto, obras literárias e não literárias, não é? Portanto, há realmente esta diferença. Uma outra diferença fundamental no que respeita à estrutura dos artigos tem que ver, por exemplo, com a componente morfologia, perdão, com a componente etimológica. Nós, no dicionário da Academia, damos a etimologia de uma forma muito sucinta, não é? Ao passo que no dicionário Wise toda a parte etimológica é muito mais desenvolvida, não é? Portanto, muito mais aprofundada, dando-se muitas vezes opiniões diversas relativamente à origem de uma palavra, ao étimo de uma palavra, porque nem sempre há unanimidade entre os especialistas quanto à origem de uma determinada palavra, quanto ao étimo de uma determinada palavra. Depois, ainda, do ponto de vista da estrutura dos artigos, há um aspecto muito interessante e muito importante no dicionário Wise, que é a datação das unidades lexicais, a data de entrada na língua e a data de entrada das acessões. Portanto, há aí uma informação vastíssima, tendo em conta as fontes documentais históricas disponíveis, mas há esse dado que é realmente muito importante e que nós encontramos em dicionários do francês, do inglês e de outras línguas, e que para o português é, portanto, o primeiro dicionário que tem a preocupação de datar, da datação, digamos, da entrada da palavra na língua ou da respectiva acessão. Por outro lado, ainda, do ponto de vista ortoépico, portanto, nós transcrevemos a pronúncia lisboeta, fundamentalmente, das unidades lexicais. Portanto, na entrada do dicionário, nós temos a palavra de entrada, a unidade lexical de entrada, e depois, logo imediatamente a seguir, damos a transcrição fonética, segundo o alfabeto fonético internacional, da pronúncia da palavra, mas segundo a variante lisboeta. Bom, isto foi discutido e é discutível, porque não é igual a pronúncia de uma palavra como leite, eu digo leite, que é mais a pronúncia do centro, de Coimbra, leite. Um lisboeta diz leite, não é? Ora bem, aqui nós num caso ou noutro, representamos a dupla pronúncia, mas não o fizemos, não o fizemos sistematicamente. É claro que já não falo da pronúncia alentejana, que é leti, não é? Portanto, pelo menos as duas pronúncias deviam ter sido registadas e na próxima edição do dicionário, na segunda edição, nós temos que ser mais, enfim, mais, como é que é de dizer, mais tolerantes relativamente ao registro da pronúncia. E registamos apenas por uma questão de que o dicionário é para o contexto português, a pronúncia portuguesa, porque é evidente que a pronúncia brasileira é diferente, não é? Mas essa não a registamos, uma vez que o dicionário era da Academia das Ciências de Lisboa para a área do português de Portugal. Ora bem, em Wise há algumas informações ortoépicas, mas são muito pontuais. Portanto, não há a transcrição fonética da pronúncia de uma forma sistemática, como nós realmente o fizemos no dicionário da Academia. Depois, há outras diferenças, mas, portanto, no que respeita, por exemplo, às construções sintáticas, no que respeita àquilo a que chamamos as combinatórias fixas. Portanto, há um grande número de combinatórias, sei lá, por exemplo, sala de jantar. Bom, sala de jantar, fim de semana.
estas combinatórias, sala de jantar nunca é hifenizado, não é escrito com hífen. Fim de semana já nos aparecia nas fontes documentais, umas vezes escrito com hífen, outras vezes sem hífen. E optámos por registar com hífen, não é? Portanto, fim de semana. Ora, eu digo que a hifenação de uma palavra constitui, de certo modo, a certidão de nascimento lexicográfica. Isso dá direito à combinatória de ser registada como entrada lexical, não é? Então, na ordem alfabética, nós encontramos fim de semana grafado com hífen. Sala de jantar, não, porque não é grafado com hífen. Então, esta combinatória, que é fixa, e a combinatória fixa, como sabem, tem propriedades específicas, não se pode inserir, eu não digo uma sala grande de jantar, uma sala de jantar grande ou uma grande sala de jantar. No interior da palavra não introduz outros elementos, não é? Salas de jantar é o primeiro elemento que vai para o plural, não é o segundo. Portanto, há aí um certo número de propriedades que permitem identificar uma sequência lexical como combinatória. Ora bem, nós registamos cerca de 22.000 combinatórias deste tipo, mas registamos-la na entrada sala e também na entrada jantar. É definido na primeira, sala de jantar, porque o significado é opaco. A sala de jantar não é só aquela sala onde se janta, é também a sala onde se almoça, onde se toma um pequeno almoço. Portanto, é a sala das refeições. E, portanto, ela é definida na primeira vez que ocorre em sala e depois em jantar remetemos para o primeiro. Portanto, temos aqui 2 dicionários para concluir, porque não quero abusar, enfim, do tempo que temos. Portanto, estes 2 dicionários apresentam diferenças lexicais substanciais no que respeita à nomenclatura, no que respeita à própria estrutura dos artigos, ao modo como eles são compostos, elaborados, mas isso não atenta contra a unidade essencial da língua. Portanto, a unidade essencial da língua é definida essencialmente pelo sistema gramatical e não pelo sistema lexical. E o sistema gramatical, é o mesmo que está presente nas 2 obras. Muito obrigado. Eu perguntaría aos profesores como ven desde a súa perspectiva a falta da unidade ortográfica real das 2 variantes principais do portugués, o portugués de Portugal e o portugués do Brasil, tendo en conta que xa há un acordo ortográfico. Professor Malaga, ele fez parte da comissão, de modo que eu acho que a pergunta pode ser começada por ele. Muito obrigado, professor Ivanildo Bechara. Bom, realmente a questão ortográfica é uma longa guerra de 100 anos, não é? Foi desencadeada em 1911. Foi uma declaração de guerra ortográfica, uma declaração, enfim, subjacente, indireta, não é? Porque não propriamente, porque Portugal, nessa altura, resolveu levar por diante uma grande reforma ortográfica sem ter procurado o consenso do Brasil, não é? Ora, determinar uma ortografia é um ato de soberania de um país sobre a língua, é um ato político, não é? E, portanto, não devia nunca ter sido tomada essa decisão sem, realmente, o outro grande país de língua portuguesa, grande ou pequeno, o outro país de língua portuguesa se ter pronunciado sobre essa mesma reforma. Aí começou o grande erro do lado português. É verdade que no Brasil tinha havido já em 1907 também alguma tentativa de reforma ortográfica. De qualquer modo, não foi por diante, não foi oficializada. E, portanto, ainda que consentânea, ainda que concordante dos 2 lados do Atlântico, não podia nunca ser levada por um país avante sem realmente o outro participar nessa decisão política, nesse ato de soberania que é determinar uma nova ortografia para a língua comum.
Portanto, esse foi o grande problema e depois nunca houve realmente entendimento. Nós sabemos que em 1945, foi aqui lembrado, foi lembrada a Convenção Ortográfica de 1945, mas os negociadores portugueses